O pré-candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, ocupou o centro do programa Roda Viva ontem, na TV Cultura. Entre outros destaques, o presidenciável colocou a eleição desse ano sob suspeição, por causa da ausência do voto impresso. Disse que a aceitação do nome dele é enorme por parte dos eleitores, afirmou que o regime militar não se iniciou a partir de um golpe, assegurou que não é racista nem misógino e admitiu não ter um plano B caso Paulo Guedes deixe de ser o seu fiel escudeiro na área econômica. Vamos abrir com você, Joel. Você assistiu à entrevista, imagino eu. Bom dia, Edgar. Opa, vai lá. Bom dia, Edgar. Assisti sim também. Acho que muitos brasileiros estavam interessados para ver, né, que o Bolsonaro ia falar, né? A gente não sabia nem se ele ia na entrevista mesmo. Ele demorou um tempo para topar. E é bem esse sentimento que você colocou mesmo. Ontem, por volta das 9h45, assim, eu me lembrei que na semana anterior o Ricardo tinha anunciado, o Ricardo, o âncora do Roda Viva, ele tinha anunciado que seria o Bolsonaro. Eu falei, opa, vai ter o Bolsonaro no Roda Viva, deixa eu assistir e ver o que ele vai falar. E no fim falou um pouco mais do mesmo, não foi, João? O que você achou? Não teve nenhuma grande surpresa para quem conhece ele, mas eu vou dizer uma coisa. Os jornalistas estavam esperando que essa oportunidade que o Bolsonaro ia sentar ali para ser entrevistado ia ser um momento de desqualificá-lo, de destruir a imagem dele, de enfraquecê-lo. Eu acho que ele levou a melhor sobre os jornalistas nessa entrevista do Roda Viva, viu? Porque ficou falando também dos mesmos assuntos e ele deu as mesmas respostas. Ele falou não? Aquilo que ele gosta de falar e ele se mostrou, porque os jornalistas, o que eles tentaram? Acusar ele a todo momento de homofobia, de machismo, de racismo. E ele responde muito bem a essas acusações. Primeiro porque elas são baseadas em pequenas frases polêmicas que ele solta por aí. É isso que dá o ibope dele, né? O ibope dele vem muito disso. Solta uma frase que todo mundo fica indignado, o jornal dá manchete, a gente fica querendo saber qual vai ser a resposta, tudo isso vai dando esse ibope pra ele. E ele diz com toda tranquilidade, eu não sou nada disso, e jamais pede desculpas, jamais aceita a superioridade moral daqueles que estão acusando ele. Então ele passa uma imagem de força. Eu acho que ele conseguiu fortalecer essa imagem de força dele nesse programa. Qual foi o momento que ele patinou? Quando perguntaram sobre questões mais técnicas. O que você vai fazer com a mortalidade infantil, Bolsonaro? Nesse momento, a gente vê que tem um despreparo profundo ali. Mas foram as exceções do programa. No grosso, ficaram acusando de machismo, de direitos humanos. Pô, o Bolsonaro sabe muito bem que para muito brasileiro, esse papo de direitos humanos hoje em dia é usado de uma forma extremamente parcial, né? É só usado na hora de lembrar dos direitos supostamente dos criminosos. E ele joga para essa plateia dele, o público dele gosta de ouvir isso. Então acho que foi mais do mesmo, mas conseguiu solidificar a imagem dele como alguém forte, alguém que não vai se curvar ao que a classe dominante do jornalismo, da mídia ou da cultura fala para ele. Então acho que ele saiu vencendo. E reforça também a sensação de que ele tem respostas simples para problemas complexos também, né? Mas ele é contundente no que diz e ele atende a uma demanda, um anseio de uma parte considerável da população. Embora se fale num teto, embora se fale num limite que ele tem para crescer aí, ele sabe muito bem se comunicar, e esse tipo de comunicação, essa coisa meio, né, de trombada que ele tem, né, de confronto direto, agrada muito ao eleitorado dele e pode fazer vistas aí a uma nova parcela que pode aderir, Caio, à candidatura do Bolsonaro também, né? Agora, vamos lá, você acha que foi também se perdeu uma chance de falar sobre coisas programáticas para ficar nos velhos temas, né, que rondam ali a personalidade do Bolsonaro também? Os jornalistas perderam uma oportunidade de confrontá-lo diante de coisas que normalmente ele tem mais insegurança em dizer, ou não conhece mesmo? Acho que sim. Não quero ficar fazendo crítica aqui a colegas de trabalho, não conheço ninguém que estava ali naquela bancada, mas eles têm todo o meu respeito, porém eles perderam duas grandes oportunidades de pegar o Bolsonaro na curva, porque falando bom português era o que todos ali queriam. Todos iam fazer uma pergunta, já pegava a pedra aqui, vai, agora. Calma, não é assim. E eu vou dizer a primeira grande oportunidade. Logo no começo do programa, o Ricardo Lessa, ele falou o seguinte, olha, você, Bolsonaro, todo governo é marcado por alguma coisa e tal. Por exemplo, o FHC com o Plano Real, a CLT do Getúlio Vargas e tal, qual que é a sua grande marca que você quer deixar e tal? E aí ele foi falando, ninguém explicou, ninguém perguntou para ele o seguinte, ele falou, o Bolsonaro, várias ideias, vários objetivos. Olha, eu quero fazer isso, fazer um governo liberal e não sei o que, tal. A pergunta que deveria ser feita é, Bolsonaro, esses são objetivos. Qual que é o caminho?
ele sempre votou, todo mundo já falou na mesma tecla, bateu na mesma tecla várias vezes, que o Bolsonaro, ele sempre votou de acordo com o estadismo militar. E agora ele mudou o discurso. Ninguém falou qual que é o caminho. O que você acha de economia de mercado? O que você acha de... Ninguém pegou o Bolsonaro aí na curva. Eu acho que pegaria. E ninguém fez uma grande pergunta quando ele defendeu o Brilhante Ustra, falando o seguinte, o coronel, ele foi julgado só em segunda instância e não chegou a transitar em julgado o processo dele. Então, parte do princípio de que ele é inocente, todo mundo é inocente até se esgotar todos os recursos. Era a grande pergunta que deveria ter sido feita ali, era a seguinte, bom, partindo dessa premissa, candidato, então o senhor acredita que o Lula é inocente? O Lula deveria estar na rua também? O Lula deveria estar na urna? Pronto, mudava completamente o rumo do programa. Ninguém fez essa pergunta pro Bolsonaro. E aí eu vou com o Joel. Tudo que foi falado, o Bolsonaro deitou e rolou em cima de todo mundo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque a gente fala muito dos indecisos, né? Porque quem vota no Bolsonaro, continuou votando no Bolsonaro. Acho que quem não vota, odeia o Bolsonaro, continuou não votando no Bolsonaro, deu na mesma. Agora, e esses indecisos, o que é que vocês acham? Como é que eles ficaram se assistindo a essa entrevista? Deixa eu passar a bola pro Zé responder essa pergunta da Paulinha. Você copiou aí, Zé, a indagação da Paulinha? Bom dia para você aí em Brasília. Sim, muito bom dia a todos. Olha, Paula, esse tipo de questionamento é feito pelo próprio partido político. Eles têm pesquisas especiais, colocam pessoas independentes, comprovadamente indecisas, em salas, assistindo a entrevista, e depois da entrevista medem exatamente a reação de cada um dos indecisos depois da entrevista. E aí eles tentam ali evitar futuros discursos ou reforçar pontos que os indecisos gostaram. Isso, tecnicamente, os partidos políticos fazem essa medição. Devo te dizer também que os indecisos são a maioria. Nelson Rodrigues dizia que os medíocres vencerão, até porque são a maioria. Agora os indecisos é que vencerão, até porque são a maioria no momento. Essa história aí do Bolsonaro, eu me lembro, Edgar e Paula, logo no início, quando o Collor de Mello, desconhecido, lá de Alagoas, veio a Brasília e deu uma entrevista, eu saí da coletiva e comentei com um colega, meu Deus, ele é perigoso, sabe por quê? Ele acredita no que fala. E é isso que as pessoas estão vendo em Bolsonaro. Acabou aquela história do candidato tapinha nas costas, como vai seu pai, como vai sua mãe, sem conhecer o pai ou a mãe da pessoa. E o Bolsonaro está traduzindo o que ele é. Ele está sendo Bolsonaro. Olha, não se iludam, existem pessoas que querem a volta da escravidão. Eu fiz matéria aqui sobre deputados que, olha só, pretendiam, na melhor das intenções para ele, tirar moradores de rua da cidade e levar para a fazenda para trabalhar em troca de alimentação e lugar para morar. O que é isso? Escravidão. E ele batia o pé e dizia que estava ajudando na questão social brasileira. Então existem eleitores para esse tipo de discurso do Bolsonaro e é isso que está fazendo com que os números dele fiquem inflados. Então, ele continuou sendo o Bolsonaro e é o que está dando certo e está sendo reforçado. Não se iludam não, ele já tem a sua equipe de marqueteiros, viu? Ô, Trindade, só para pegar o gancho no que você disse aí, teve um ponto da entrevista onde ele fala sobre a questão do trabalho no campo, né? E das leis, do cerco das leis, né? Que procura fiscalizar trabalhos análogos à escravidão. E ele reforça dizendo que não, que o contrário, o campo não pode parar mesmo, porque você tem lá a questão da colheita, né? Que se impõe sobre o desejo do trabalho. Quer dizer, ele vai mesmo na contramão de tudo que o outro lado ideológico que confronta esse pensamento do Bolsonaro defende, né? Exatamente. Na verdade, para os iniciados, é o meu caso, que tem uma origem rural, antes de fazer comunicação eu fiz agropecuária, é o seguinte, existem dois campos, né? Existe o grande produtor rural que compra máquina de 1 milhão, 2 milhões de reais, guiadas por GPS, e existe o fazendeiro comum que é tão empregado quanto o próprio empregado. E na verdade, não se pode admitir uma legislação trabalhista diferente como propõe o Bolsonaro. Quer dizer, é esse o discurso. Ele sabe que está ganhando com esse discurso o fazendeiro lá do interior, que não tem dinheiro para cumprir
todas as regras que uma grande empresa agropecuária, vamos dizer isso, não existem mais fazendas, são empresas agropecuárias, né? Elas seguem, elas têm que seguir, mas não se pode diferenciar, não se pode adotar em nome desta fragilidade momentânea de pequenas fazendas uma legislação que possa colaborar com a escravidão. Mas é o discurso e devemos dizer que, na verdade, Edgar, é um discurso de campanha e não uma proposta de governo. Joel. Paulinha, você perguntou dos indecisos. Olha, se tem uma coisa que a gente sabe hoje em dia sobre esses indecisos, é que eles estão fartos da política tradicional, né? Ninguém aguenta mais papo de político. As pessoas querem alguém que elas sintam que elas possam confiar, alguém que fale a língua delas, e alguém que, além disso, traga força, traga essa ideia de que ele apresenta uma força que vai resolver os muitos problemas que a gente está vivendo no Brasil. Nesse sentido, eu acho que essa entrevista de hoje mais ajudou o Bolsonaro, porque é isso. Ele é alguém que está disposto, sim, a quebrar as regras do politicamente correto, as regras do moralismo que às vezes tentam trazer, né, falando até de Jesus para cima dele, as regras do discurso aceitável na política de hoje em dia. Ele está disposto a quebrar tudo isso para dizer, não, eu vou trabalhar pelo seu interesse, vou fazer o que você quer, mas não está tendo coragem de falar. Essa é a mensagem que ele passa e eu acho que vai pegar bem para ele.